Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez a esse curso 860. Essa nota, gente, ela não vai ser só um sonho, viu? Ela é um sonho que vai se tornar em realidade, é uma meta nossa, é uma meta possível e provável. Beleza? Então aqui nós estamos avaliando o top 10 do Enem, certo? E nós estamos trabalhando com recorrência profunda. Na primeira aula do módulo 1, nós falamos sobre propriedades físicas, só que relacionada aos compostos apolares, não foi isso? E ali a ênfase dada também foi aos hidrocarbonetos, que são essencialmente apolares. O objeto de estudo dessa aula vai ser sobre os compostos orgânicos polares. E aí, galera, a dica que eu já te dou é as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas, gente, elas já terão uma polaridade maior do que os hidrocarbonetos. Você tem que lembrar que a nossa referência quando vai fazer uma escala de polaridade, desde a menor até as maiores, a menor delas, a nossa base, são os hidrocarbonetos, né? Já nós vamos construir essa escala aqui, ó, e a gente começa como referência mínima aqueles que são construídos só de carbono e hidrogênio, certinho? Ok, agora o lance é dipolo e ligações de hidrogênio. Então na aula anterior, dipolo induzido. Agora, as forças intermoleculares que serão estudadas, dipolo e ligação de hidrogênio. As duas são em moléculas o que, gente? Vai? Polares. Fala com o tio John aqui agora, ó. Moléculas polares. Então vocês vão ver que todos os exemplos aqui em verde que eu vou citar para vocês já são moléculas que possuem oxigênio, já são moléculas que possuem nitrogênio, já são moléculas que possuem cloro, que são elementos mais eletronegativos. Combinado? Certo até agora? Ok. Essas duas interações, elas ocorrerão em moléculas polares. Agora, como diferenciá-las, né? Como saber diferenciá-las? Aqui é importante você seguir o que eu vou te orientar, para evitar de você ter que ficar lendo muito para chegar nessa mesma conclusão, tá? Então, o lance aqui é, a ligação de hidrogênio, ela é mais específica. A dipolo, ela é mais geral. Como assim, professor? Vai? Me fala melhor sobre isso. Gente, a ligação de hidrogênio, ela ocorrerá em moléculas polares. Lembra agora? Vamos lembrar? Que tenham o hidrogênio conectado diretamente ao FON. Hidrogênio conectado diretamente ao FON. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Tá? Então, na química orgânica, como é que a gente encaixa isso aqui? Quais são as funções mais comuns, né? Ó, o H ligado ao F você não vai ver na orgânica, tá? Por quê? Porque depende de carbono, né? E ali eles já são monovalentes, então o que é comum é a hidroxila, é o H ligado ao O, e aí você vai perceber isso aonde? Nos álcoois. Tem ou não tem o H ligado ao O? A hidroxila. Os fenóis, ok? Professor, eu não lembro das funções orgânicas. Vamos lá, gente, eu sugiro que você dê um stop nessa aula, certinho? E vá no Dr. Google, né? Digite lá funções orgânicas, tabela de funções orgânicas, beleza? Imprime isso ou deixa aí no anexo aí, ó. E vá olhando as funções para você ir lembrando delas, para ficar mais fácil de você sintonizar com polaridade. Então aqui nós temos os álcoois, os fenóis, os ácidos carboxílicos, que são funções oxigenadas, certo? E lá nas funções nitrogenadas, a maioria das aminas, né, as aminas primárias, as secundárias, elas fazem ligação de hidrogênio, tá, entre si, e muitas amidas também entram nesse nosso diálogo aqui, certo? Eu fiz até uma simbologia aqui, ó, para você visualizar dois ácidos. Vamos lá, aqui eu peguei o ácido acético, tudo bem? Ó, 2 carbonos, ácido acético, ácido etanóico, é o lado vinagre, não é assim? E eu estou imaginando ele no estado líquido, né, que é o mais comum.
ele interagindo com outro ácido acético. Então olha aqui, ó, aqui você tem um ácido acético, aqui você tem outro. Né? Então no estado líquido eles farão aqui, ó, o LH, que é denominado de ligação de hidrogênio, antigamente ponte de hidrogênio. Tá? Então essas duas forças intermoleculares aqui, ó, fazem com que essa cola eletrostática seja muito intensa entre eles. Você entendeu esse lance? Beleza. E aí, o que eu te peço? O que não se encaixar aqui é porque está aqui em cima. Entendeu? Então é melhor você trabalhar com essa leitura, né? Se a molécula já tiver oxigênio, nitrogênio, cloro, ela já vai ter uma certa polaridade. Beleza. Aí o que você faz? Você vai lembrar dos casos de ligação de hidrogênio e tudo que não estiver dentro da ligação de hidrogênio vai ser só dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo, gente, também é denominado de dipolo permanente. Também é uma interação de caráter mais forte do que a dipolo induzido inicial, certo? E ali, ó, quais são as funções orgânicas onde dipolo-dipolo vai se encaixar bem? Vai na sua tabela de novo. Tá com a tabela aí? Tá com ela em mãos? Tá lembrando das funções? Aldeído, cetona, éter, éster, são todas funções oxigenadas, né? Que eu sugeri aqui, ó. Uma amina terciária também entraria aqui, tá? Porque ela já não tem o H ligado ao N. Algumas amidas entrariam aqui. Os aletos, família 7A, lembra? Grupo 17, também pode fazer parte da química orgânica, tá? Então vai fazendo as suas anotações. Outra coisa também que eu te peço muito durante essas aulas, gente, vá dando stop, né? Você não tem essa possibilidade? Vai no stop e vá fazendo anotações, vai copiando resumos, certo? Vai dando uma olhada em alguma literatura para você comparar com o que nós estamos fazendo aqui. Já já nós vamos começar a resolver exercícios. Então assim, é um estudo completo mesmo, tá? Nós vamos sair daqui top, fortes, foda nesse negócio, beleza? E aí, eu quero montar uma escala com vocês que vocês não vão ver em livros, tá? Isso aqui é de tanto o tio John fazer exercício com a galera, fazer exercício, que ele constrói essa tabela para ficar mais fácil para você. Eu vou inserir aqui embaixo, ó, algumas funções orgânicas muito comuns que se adequam muito bem a essa fila, a essa crescente de polaridade. Porque é muito comum a gente usar o termo só assim, polar e apolar. Mas na verdade, gente, muitas vezes você tem que avaliar assim, ó, em duas moléculas polares, qual delas é mais polar, entende? Então tem um lance aqui dentro que a gente tem que discutir, tá? Então seria o seguinte, ó, vai acompanhando. Hidrocarboneto você coloca lá embaixo, certo? Um pouquinho mais elevada a polaridade, você pode colocar aqui os éteres, ó, éter, tudo bem? E o que mais? Aleto. Coloca isso no seu resumo, tá? Os aletos orgânicos e os éteres, eles também ainda têm uma polaridade baixa, tudo bem? E depois você pode colocar aqui os aldeídos, que tem a carbonila, lembra? O C-O. Aldeído e cetona, né? Você já coloca aqui, ó, com uma polaridade mais intermediária. E aí agora você vai chegar na ligação de hidrogênio, não é isso? Já na ligação de hidrogênio, o que você vai ter aqui? Você vai ter álcoois, por exemplo, ó, né? Álcool, que é uma função muito cobrada no vestibular, ele já tem uma polaridade ainda mais alta. E aí você ainda tem uma polaridade mais alta do que os álcoois, seriam os ácidos, ó, seria aqui os ácidos carboxílicos. Então o ácido carboxílico, como citado aqui em cima, ó, eles têm polaridade ainda maior, né? Ele é duplamente oxigenado, entendeu? Então isso faz com que dê um up aí, ó, na polaridade deles. Então o que você não pode vacilar aqui, ó? Você tem que ter a seguinte convicção. A dipolo induzido, que é aquela primeira lá da aula 1 desse módulo, ela é mais fraca do que a dipolo-dipolo, certo? E a dipolo-dipolo, ela é mais fraca do que a ligação de hidrogênio. Na verdade eu já tinha até escrito isso aqui, ó, no resuminho que eu fiz para você. Dipolo induzido, tá? Comum em moléculas apolares, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio em moléculas polares. Mas a ligação de hidrogênio, ela ainda tem uma polaridade um pouquinho mais alta, ou em alguns casos até bem mais alta, tá? Eu quero te ajudar um pouco a encaixar isso aqui, ó, em alguns exemplos. Olha que legal.
Aqui é lógico que ficou fácil, porque eu já coloquei as temperaturas de ebulição, né? Mas eu quero só fazer um treino com vocês. Imagina que viessem essas três substâncias. Eu estou comparando aqui substâncias, gente, que tem uma massa molar parecida. Não igual, mas parecida, tá? Para ficar mais justo a comparação. Esse cara aqui é um... como é que é o nome dele? Vai, propano. Esse é o cloro, metano. E esse aqui é o etanol. Tá, vamos encaixar eles ali embaixo? Hidrocarboneto, tá lá embaixo, certo? Aleto, família 7A, já é um pouquinho maior, a polaridade. Álcoois, opa, é bem maior. Então eu usei essa escala para ter a convicção que a temperatura de ebulição do hidrocarboneto é menor que a do aleto e a do aleto é menor que a do álcool. Gente, quanto maior a polaridade dentro dessa tabela, quanto maior a polaridade, maior a temperatura de ebulição, consequentemente, menor a volatilidade. Então, nesse caso aqui, ó, o álcool seria a substância menos volátil das citadas. Entendeu? Olha lá as temperaturas. Menos 42, menos 23 e 78,5 positivo. Você viu que é muito, há um crescimento exagerado aí? Olha que massa. Outra comparação interessante aqui, ó, seria entre um ácido carboxílico, ácido metanóico, e um álcool de um carbono, que seria o metanol. Tá? Entre os dois, olha para cá de novo. Eu te falei que ácido carboxílico é ainda mais polar do que um álcool. Ah, entendi. Então, se ácido carboxílico, tio John, a polaridade dele é maior, então provavelmente a temperatura de ebulição dele também será maior que a do metanol. Confere ou não? A temperatura de ebulição do ácido carboxílico é bem maior do que a do álcool. E agora, um detalhezinho muito relevante aqui também é assim, ó. Vamos comparar esses dois álcoois. Então agora, a nossa leitura é... Eu estou com dois álcoois. Os dois fazem ligação de hidrogênio. Isso é comum a álcool. Agora, como é que eu vou saber qual dos dois é mais volátil? Aí você volta na aula 1, na aula anterior. Na aula anterior, eu falei para vocês assim, ó, que quanto maior a cadeia, isso não é só para hidrocarboneto, tá, gente? Quanto maior a cadeia carbônica, ó, anota isso aí, ó. Quanto maior a cadeia carbônica, maior a massa molar, massa molecular do composto, consequentemente, a temperatura de ebulição é maior. Entendeu? Então, se você relaciona aqui dois álcoois, tá dentro de uma função qualquer, quanto maior a cadeia carbônica dela, no caso aqui o etanol em relação ao metanol, quanto maior a cadeia carbônica, maior será a temperatura de ebulição. Por isso o álcool tem uma temperatura de ebulição maior que a do... o etanol tem uma temperatura de ebulição maior do que a do metanol. Entendeu isso? Olha o tanto que é bom isso. Professor, eu já vi uma outra interação que é chamada de íon dipolo. Onde eu entro com ela aqui? Tá, vamos lá. Até agora eu te falei só em moléculas neutras, tudo bem? Agora, se aparecer no seu Enem e deve aparecer o nome íon dipolo, aí já seria uma interação que envolve íons, que envolve cargas reais. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício com vocês em uma aula próxima, tá? Daqui umas 2 a 3 aulas aí, e você vai ver que lá o Enem fala de fralda descartável e compara com a fralda de algodão antiga. Na fralda descartável ali tem um composto iônico, tem íons reais, que quando encontram com a água, interagem ainda muito mais forte. Tá? Então, nós vamos conversar melhor sobre isso ainda, mas... falando em íon dipolo, aí já seria uma interação ainda mais forte do que a ligação de hidrogênio, tá? Então você vai detectá-la, por exemplo, você tem lá, você colocou o sal de cozinha na água, né? Você vai ver que a água, ela vai envolver esses íons, tá? Então o íon é uma carga real e a água tem lá os seus dipolos elétricos, não tem?
Ó, a água não é uma substância polar, entendeu? Então essa interação, tá, entre a molécula de água e o íon, esse envolvimento que a água faz, a gente chama de solvatação, hidratação. O nome dessa interação entre uma carga real e uma molécula polar, ela é chamada de íon dipolo. Ela é, sem dúvida, mais forte do que a ligação de hidrogênio. Tá? Então já já nós vamos resolver um exercício disso para ficar assim muito bem exemplificado esse negócio. Tudo bem? Gente, espero que tenham entendido tudo. Muito obrigado mesmo. Te espero na próxima. Valeu? Tchau!